As fibras são um tipo de carboidrato que não é digerido pelo nosso organismo, pelo intestino, mas que exerce funções muito importantes, que a gente chama de funções fisiológicas ou positivas na nossa saúde, na saúde do ser humano. As fibras podem estar presentes naturalmente na nossa alimentação em fontes variadas, sejam vegetais principalmente, ou algumas fontes animais, e como por exemplo, vegetais folhosos, as cascas das frutas, sementes, como chia, linhaça, oleaginosas, as leguminosas, uma fonte muito rica de fibras, como os feijões, as lentilhas. Além disso, tem até na casca do camarão. Então, é bem variável. É claro que alguns alimentos vão ter mais fibras do que outros, né? Como eu falei, o feijão tem bastante, o abacate tem bastante, e alguns vão ter um pouquinho menos. Mas, por exemplo, o arroz integral, ele vai ter menos do que o feijão. Mas vão ser fontes, então, importantes de fibras. Tem também como a gente adquirir as fibras de formas sintéticas. Elas podem ser fabricadas em laboratórios. Elas podem ser totalmente fabricadas ou derivadas de alguma substância natural. Eles podem também produzir com base de uma substância natural. Algumas podem ser fabricadas sintéticas que a gente não consegue produzir sozinho, e tem algumas fibras que elas são presentes nos próprios alimentos, mas que a gente consegue fazer em laboratório, fazer elas sinteticamente, porque a gente consegue isolar uma grande quantidade desse tipo de fibra. Porque o que acontece? Os nossos vegetais, por exemplo, eles não são 100% com um tipo de fibra só. Porque quais são os dois tipos principais de fibras? Os principais tipos são as fibras solúveis e as fibras insolúveis. Mas a maior parte dos alimentos, né, vão ter um pouco das duas. Geralmente um pouco mais de fibras insolúveis. As fibras solúveis são muito importantes. Quais seriam as funções dessas fibras? Elas vão ajudar a formar, porque elas podem reter água e formar um bolo de alimento no nosso estômago. Isso vai ajudar a aumentar a saciedade, reduzir o esvaziamento do estômago. Isso é muito importante, porque vai ajudar a gente a conseguir comer menos quantidade de comida, sentir saciado com menos comida. Além de essa redução do esvaziamento do estômago, também ajuda a não ter picos de glicose no sangue, auxiliando em pacientes com risco aumentado de diabetes ou que tenham diabetes. Essas fibras solúveis também têm um outro papel muito importante, mas não todas elas. Parte desses tipos de fibras solúveis, como por exemplo a inulina, eles servirão de fonte para as bactérias intestinais, a nossa microbiota intestinal, para que seja o alimento dessas bactérias, né? Que a gente chama de, elas sofrem uma fermentação no nosso intestino. E essa fermentação, esse produto desse metabolismo, dessa fermentação, vai formar umas substâncias muito importantes, que são os ácidos graxos de cadeia curta. Um dos bem conhecidos é o butirato. E ele tem diversas funções no nosso organismo, inclusive vai contribuir para formar a parede intestinal, para a saúde da nossa parede intestinal, para o nosso intestino ter uma saúde boa, vai ajudar na imunidade, diminuindo a entrada de outras bactérias no nosso organismo, ele ajuda na permeabilidade do nosso intestino, na proteção, vai auxiliar então no sistema imunológico como um todo, inclusive na formação de células cancerígenas, porque isso vai atuar em todo esse sistema de controle. Isso pode interferir então no risco de câncer, no risco de ter uma infecção, e até sabe-se que esse tipo de substância também interfere no nosso metabolismo. Sabemos que ele vai interferir também, não só por ter esse efeito benéfico na saciedade, tudo, mas também produz substâncias que vão ser auxiliares para o controle da glicose, para controlar a insulina, para ajudar a reduzir a resistência insulínica, que é um dos fatores que pioram o diabetes, a esteatose, a gordura visceral. Então vai ter uma influência em todo esse metabolismo. Por isso que ela é muito importante. Temos também as fibras insolúveis, que são bem abundantes nos vegetais, por exemplo. Essas fibras vão ser importantes para formar o bolo fecal, lá no nosso cólon, no nosso final do nosso intestino, formar aquele bolo para que ajude também na velocidade que vai ser feita a nossa limpeza do nosso intestino. Ajuda a gente a prevenir a constipação, que é o intestino preso, que é extremamente frequente na população
e muito prejudicial, porque a gente sabe que a constipação, ela aumenta o risco, por exemplo, de câncer e de outras doenças localizadas no intestino, até das hemorroidas, por exemplo, pioram os divertículos, aumenta o risco de infecções locais, de ficar parado nas paredes, os alimentos. Então, tudo isso vai ser interessante a gente consumir essas fibras também para prevenção. Elas também têm um outro papel. Elas parecem também contribuir para que haja uma redução da absorção de alguns tipos de lipídios, né, de gorduras, ajudando na prevenção do aumento do colesterol e do triglicérides. Com isso tudo que as fibras fazem, já existem alguns estudos de associação, que a gente não consegue 100% mostrar uma causalidade, mas que mostram que as pessoas que ingerem uma quantidade adequada de fibras, uma dieta rica em fibras, variada, têm uma menor mortalidade, além de reduzir o risco de todas essas doenças que eu fui citando no caminho, até da obesidade. Qual seria a quantidade de fibra que a gente precisa por dia? É em média de 25 a 30 gramas por dia. É claro que varia de guideline para guideline, alguns falam 28 e alguns falam que para homens precisaria de um pouco mais de 30 gramas de fibras e alguns guidelines sugerem que não exceda 38 a 40 gramas por causa dos efeitos colaterais que algumas pessoas percebem, como por exemplo o aumento de gases, flatulência, que pode ocorrer com alguns tipos de fibra mais do que outras, mas isso acaba sendo um fator que faz com que a gente não precise exagerar tanto nessa quantidade. Mas não é tão fácil assim consumir tudo isso de fibra se a gente não tiver uma dieta bem rica em vegetais e bem variada com esses alimentos funcionais para que a gente consiga atingir essa meta. Mas como eu vou saber quanto tem? Se você quiser, tiver curiosidade de saber quanto tem de fibra nos alimentos, existem tabelas diversas na internet que a gente consegue consultar. Como eu citei alguns alimentos, como o feijão, o abacate, que são alimentos extremamente ricos em fibras, como a chia, por exemplo. Existem alimentos que têm um pouco mais, mas vários alimentos vão ter um pouquinho de fibra. Se você conseguir manter uma dieta bem variada, é possível conseguir atingir uma meta razoável de fibras na sua dieta. É claro que para pessoas que já tenham constipação, né, que tem essa questão do intestino mais preso, tem algum problema de saúde que faz com que interfira nessa questão do ritmo intestinal saudável, por exemplo, pode ser interessante o consumo adicional de fibras já industrializadas, ou quando há uma dificuldade de alimentação, entre outras situações, o uso de medicamentos que possam reduzir a motilidade intestinal. Aí, as fibras industrializadas, elas podem ser úteis nesses casos e podem ajudar, então, que a gente consiga atingir essa meta de fibras um pouquinho aumentada e também melhorar os sintomas do paciente. Espero que esse vídeo seja útil para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários e até o próximo!